vontade do Senhor é que você tenha uma vida cheia de alegria. Até quando passar, a Bíblia fala que quando você passar por muitas provações, tenha motivo de muita alegria, tenha motivo de prazer. Por quê? Porque lá na cruz o Senhor venceu por você. Hoje você tem lutas sim, mas no meio das suas lutas, você foi feito mais do que vencedor por meio daquele que te amou. E é tão interessante porque nós podemos ver isso na palavra do Senhor. Então presta atenção, conhecer o Evangelho, quando eu falo Evangelho, é conhecer Cristo. Porque sabe o que me admira? É que muitas vezes eu encontro muitos irmãos que são de igreja, estão firmes na igreja, mas vivem uma vida de abatimento, tristeza, melancolia. Você olha para ele, dá um desânimo. E aí, irmão, como é que você está? Ah, pastor, é muita luta. Ah, pastor, é muita dificuldade. Pastor, ser crente é difícil demais. Mas será que esse é o Evangelho? Será que Jesus queria isso mesmo para a sua vida? Ele te salvou para te colocar num barco furado? Aonde você vai ter só luta, só dificuldade, nunca vai ter prazer? Não, nós vamos ter prazer. Claro, nós vamos ter lutas e muitas lutas, mas mesmo no meio da luta, você pode ter paz e alegria. E aí a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 8, versículo 5, a palavra do Senhor diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então presta atenção, a Bíblia ela é rica em detalhes. O que Filipe estava pregando para aquele povo? Moisés? Não. Filipe estava falando sobre Cristo. Filipe estava falando sobre o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Então Filipe estava falando: olha, vocês precisam conhecer Cristo Jesus. Vocês precisam saber quem foi Cristo Jesus. Cristo foi o Filho de Deus, que por causa de você, Ele te amou de tal maneira, que Ele veio morrer na cruz para te salvar. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, Filipe foi para Samaria, pregar aos samaritanos sobre Jesus. E aí o texto continua: quando a multidão ouviu Filipe, e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então presta atenção, qual que é o resultado quando Cristo é pregado? Milagres acontecem. Quando Cristo é anunciado, milagres acontecem. Sabe por que você vai desfrutar de muitos milagres na sua vida? Porque todo domingo nós pregamos Cristo para você. Todo domingo eu anuncio aqui a obra do Calvário para você. E presta atenção, eu não sou pastor de muitos sermões. O meu sermão é o mesmo todo final de semana. Eu só mudo a história para ficar mais atraente. Mas no final, todo domingo, eu só falo o que Cristo fez por mim e por você. Eu só mudo as ilustrações, eu só mudo os quadros, as figuras, mas a palavra é a mesma. E é tão interessante porque a palavra do Senhor fala que Filipe estava pregando Cristo, e quanto mais Cristo ele falava da obra de Cristo, o que aconteceu? Pessoas eram libertas. Deixa eu te dizer, você não precisa ficar participando de culto de libertação para ser liberto. Você precisa conhecer Cristo. Porque a palavra do Senhor fala, quando nós conhecemos Cristo, nós somos libertos. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que a Bíblia diz. Mas muitas vezes, nós vamos ir para, pastor, eu preciso ser liberto do vício, eu preciso ser liberto disso ou daquilo. E aí toda semana você vai lá participar de um culto de libertação. Na sexta, na quarta, não sei lá o dia. E sabe o que mais me impressiona? É que as pessoas são sempre as mesmas. Nunca muda. E a pessoa vai lá, e eu lembro um dia que eu fui visitar uma pessoa, quando eu cheguei em Araguari, há 8 anos atrás. E aquela senhora de idade falou para mim: pastor, eu não aguento mais, toda vez que eu vou no culto eu fico possessa. Eu chorei. Eu falei: deixa eu te dizer algo, você não conheceu o Evangelho, você pode ter conhecido qualquer outra coisa, mas não foi Cristo. Porque não tem como você conhecer a Cristo e ficar possesso toda semana. Mas muitas pessoas acreditam que sim. E aí eles precisam participar, passar por uma sessão, passar por um processo. Não, você precisa conhecer a Cristo. Filipe pregou a Cristo, e a palavra do Senhor fala que muitos
demônios foram expulsos. É tão interessante porque a Bíblia fala que saíram de muitos, dando gritos. Por quê? Porque Cristo foi anunciado. E o que aconteceu mais? Quando ele falava de Cristo, milagres aconteciam. Pastor, mas como que acontecia isso? O que levava essas pessoas a receberem milagres? Deixa eu te dizer algo. Elas eram curadas porque elas entendiam o que Cristo realizou na cruz. Elas recebiam milagres porque elas entendiam. Não, Cristo lá na cruz levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Então eu não preciso mais sofrer. Eu não preciso mais ser enfermo. Ah, pastor, nós podemos ficar enfermos? Sim, mas há provisão e cura para você. E aí o final disso tudo, olha o que a palavra do Senhor diz. Assim, houve alegria. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Houve o quê? Muita, grande alegria. Você não foi chamado para ser uma pessoa alegre. Você foi chamado para ter na sua vida muita alegria. Agora isso é resultado do Evangelho. Cristo foi pregado aos samaritanos. Filipe não pregou uma lista de pode e não pode. Filipe não pregou uma lista dos mandamentos de Moisés. Filipe não pregou os requisitos religiosos. Não pregou técnicas psicológicas. Ele não fez nada, ele não deu uma aula de coach, não. Ele falou sobre Cristo. Ele falou sobre Cristo. E a palavra do Senhor faz questão de dizer que eles receberam, eles não ficaram pouco alegres. Eles tiveram bastante, muita alegria. Porque Cristo foi pregado. Porque Cristo foi pregado. Claro, eu não acredito que eles ficaram alegres apenas porque eles foram curados. Ainda que isso traz alegria. Eu não acredito que eles ficaram alegres porque eles foram libertos. Ainda que isso traz alegria. Eu acredito que eles ficaram alegres porque eles entenderam o que aconteceu na cruz do Calvário. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós vivemos anos dentro da igreja e não entendemos que você foi salvo de uma vez por todas. Nós não entendemos que todos os nossos pecados foram perdoados. Você crê que todos os seus pecados foram perdoados? Amém ou não? Não, eu vou fazer o teste. Você crê que todos os seus pecados foram perdoados? O que leva uma pessoa para o inferno? Você concorda que é os pecados dela? Sim ou não? Sim ou não? É a dívida eterna com Deus? Sim ou não? Então presta atenção, não responde uma vez. Não, pensa. Você foi perdoado lá na cruz? Quais pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário? Você tem certeza disso? Todos os pecados da sua vida foram perdoados, você crê nisso? Então tem como você perder a salvação? Tem como você deixar de ir para o céu? Porque o que te condenava foi removido. O que te levava para o inferno, Deus perdoou. Deus não só perdoou, como a Bíblia fala que Ele lançou no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais do seu pecado. Por quê? Porque você foi perdoado. Qual que foi a mensagem de Filipe? Você foi perdoado na cruz do Calvário. Cristo morreu para te perdoar. Cristo morreu para te perdoar. E se você crê que você foi perdoado, se você crê na obra do Calvário, você não precisa mais carregar essa enfermidade sobre a sua vida. Você não precisa mais ser atormentado por esse demônio. Você não precisa mais viver essa vida medíocre. Você pode ter uma vida que vale a pena. Isso trouxe o quê? Grande alegria. Eu não sei quanto a você, mas você precisa acordar todos os dias e ter uma grande alegria no seu coração. Mas só pode ter essa grande alegria quem entendeu que lá na cruz ele foi completamente perdoado. Qual que é o sinal que você conhece o Evangelho? Ah, pastor, eu estou aqui na videira, mas como que eu sei se eu estou entendendo a graça ou não? Sabe qual que é o sinal que você pode perceber se você entendeu a graça ou não? Se você tem uma grande alegria dentro de você.
Se você vive com essa grande expectativa que Deus vai fazer coisas surpreendentes na sua vida. Por quê? Porque lá na cruz eu fui perdoado. Porque lá na cruz o escrito de dívida que era contra a minha vida, Cristo levou sobre ele. E hoje eu tenho paz com Deus. E aí quando você entende que você tem paz com Deus, oh, isso é tão maravilhoso, porque você vai ter uma grande alegria. E essa alegria vai produzir expectativas boas. Você crê que Deus tem alegria? Que Deus tem paz para você? Mas por que você tem paz com Deus? Eu sempre gosto de usar o exemplo de casado. Porque casado é muito joia, né? Você briga, resolve, briga de novo, resolve, briga de novo, resolve. E às vezes parece muito o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós somos a noiva. Já viu? Quando o casado briga, marido é ótimo para emburrar. O bicho emburra, fica 3 dias montado, como diz uma amiga nossa, montado no jumento. Nem olha. O bicho deita e dorme igual uma pedra. Por quê? Porque a esposa não fez o bife acebolado que ele queria. Como é que fica o ambiente? Deixa eu te perguntar, você fica em paz? Não, você não fica em paz. Você fica preocupado. Você fica abatido. Você é machão, você quer mostrar que você está bem. Mas dentro de você, você sabe que a outra metade sua está ferida. Então você não fica em paz. Mas e o dia que você resolve pedir perdão? Ou perdoar, porque ela não fez a janta do jeito que você queria? Depois que resolve, não fica uma maravilha? Fica parecendo casadinho novo. Por quê? Porque teve paz. Teve paz. Você precisa entender algo, irmãos, que lá na cruz você foi completamente perdoado. E esse perdão traz paz entre você e Deus. O que traz paz entre você e Deus? Presta atenção nisso. É claro, irmãos, você não deve viver uma vida no pecado. Você deve procurar agradar a Deus, e eu creio que essa é a sua vontade. Você quer agradar o Senhor, você quer fazer a vontade do Senhor, mas muitas vezes nós não conseguimos. E aí quando você pisa na bola, o que você acha? Ai, Deus vai agora pesar a mão sobre mim. Deus agora vai pesar a mão sobre a minha vida. Você precisa entender algo. Teve um momento na eternidade que Deus te amou. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos creem em Jesus? Se você crer, você não vai perecer. Você não vai perecer. Você tem a vida eterna dentro de si. O que trouxe alegria para aquele povo? Quando Filipe pregou, eles descobriram: Deus me ama. Apesar das minhas falhas, Deus me ama. Apesar dos meus erros, eu sou amado por Deus. Eu sei que isso é muito clichê, parece, pastor, que é uma frase para novo convertido. Não é não, meu irmão. Porque o dia que você entender o quanto você é amado, você vai conseguir agradar a Deus. 1 João 4,19, acho que é esse texto, projeta para mim. Se não for, vocês acham aí. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 João 4,19. O dia que você entender o quanto Deus te ama, sua vida cristã muda. Porque eu sei que todo crente quer agradar a Deus. Todo ser humano, ele quando conhece o Senhor, ele quer agradar a Deus. Ele quer amar a Deus. Mas por que ele não consegue amar a Deus? Porque ele não entendeu o que o apóstolo João diz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O dia que você entender o tamanho do amor de Deus por você, e você só pode entender o amor de Deus quando você compreende a cruz do Calvário. Quando você compreende que lá você foi completamente perdoado. E o dia que você entende que você foi perdoado, aí sim você vai conseguir amar a Deus. Por quê? Porque você entendeu o quanto Ele te ama. Aquele povo entendeu o quanto ele era amado. Os samaritanos entenderam o quanto eles eram amados, e isso gerou alegria no coração deles.
Isso gerou alegria. Eu fico vendo. Eu lembro quando eu casei. Às vezes eu fico vendo a minha foto. Eu falo, Jesus amado, é muita graça. Quantos casados nós temos aqui? O dia que você casou, você não ficou feliz? Gente, encontrei alguém para viver o resto da vida comigo. Apesar das minhas falhas, que eu tenho muitas. Mas teve um dia que Deus escolheu viver com você a eternidade. Eu sei que se achar uma esposa, a Bíblia fala que quando nós achamos uma esposa, nós achamos uma joia. Mas o dia que nós encontramos com o Senhor, e você descobre o quanto que você é amado, e que não tem nada pode te separar desse amor. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus deixar de te amar. Ele te ama do jeito que você está hoje. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e juntamente com Cristo nos deu vida. Então aquele povo, ele ficou feliz por quê? Porque eles perceberam, descobriram o quanto eles eram amados. Saber que você é amado vai trazer alegria para você. Por que tem muitos cristãos que vivem uma vida de tristeza e não sabem o que é uma vida cristã alegre? Porque eles não entendem que eles são amados, apesar das falhas deles, apesar dos pecados que eles cometem. Deus os ama. Deus não ama os pecados, mas Deus já tratou com os seus pecados lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E aí quando você entende isso, você vai viver uma vida de alegria, de prazer. A vida cristã não vai ser um fardo quando muitos acreditam. É tão interessante, porque nós achamos que você vai ser feliz o dia que você chegar lá no céu. Tem até músicas que falam assim, né? Que o dia que você chegar no céu, aí sim, você vai ter alegria, você vai ter paz, aí sim você encontrou a vida. Não, meu irmão, o céu já está dentro de você. A alegria já está dentro de você. A sua vida eterna já começa aqui. Então Deus não vai te dar uma vida cheia de alegria, de prazer. Não é lá no céu não. É para hoje. Seu casamento é para hoje. A sua vida abundante é para hoje. Mas nós precisamos entender isso. O dia que eu chegar no céu, aí eu vou ser feliz. Aí, né? Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Sim, tudo isso é verdade. Mas a glória já começa aqui. Os seus dias na terra não precisam ser dias ruins. Os seus dias sobre essa terra não precisam ser dias difíceis demais. Não, tem provisão para você. Quando você entende que lá na cruz você foi completamente aceito e Deus te ama. O que eu acredito que trouxe alegria para aquele povo também? Eles entenderam, eu fui perdoado. Oh meu Deus do céu, eu fui perdoado. Jesus me perdoou. Jesus me perdoou. Eu fui completamente perdoado. Irmãos, você precisa entender, essa é uma verdade absoluta. Porque se você não entender isso, você vai viver uma vida cristã, vai ser um inferno. Porque muitos não acreditam nisso, que eles foram completamente perdoados de todos os seus pecados. É claro, eu sei que quando fala isso, pastor, então eu posso aprontar. Não estou falando isso. Todo mundo quer agradar o Senhor. Mas você precisa entender, você é ser humano. Você vai pecar, você vai errar. E aí quando isso acontece, você acha que acabou. Pecou, perdi a salvação. Pecou, perdi a bênção. Pecou, Deus não vai me abençoar. Presta atenção. Projeta para mim. Hebreus capítulo 10, capítulo 8, versículo 12. 8:12, 8:10, vamos ver. Isso. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados o quê? Presta atenção, jamais me lembrarei. Você crê nisso? Não, você crê mesmo? O pecado que você vai cometer daqui a um mês, Deus vai se lembrar? Não vai. Porque ele foi apagado lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Nós precisamos crer nessa verdade. Por quê? Pastor, como que eu sei que eu creio nessa verdade? Vou te fazer um teste rapidinho. Não precisa responder não.
Você acredita que Deus pode se irar com você? Tem muito crente que acredita. Tem muito pastor que prega isso. Que quando você peca, Deus fica irado. E aí quando Deus ira, Deus manda maldição. Quando Deus ira, Deus manda enfermidade. Quando Deus ira, Deus pesa a mão. Quando Deus ira, Deus vai puxar o seu tapete. Deus não vai te abençoar. Muitas vezes você pode acreditar nisso. Mas o que a palavra do Senhor diz? Projeta para mim Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue. Presta atenção, você não é justo pela obra que você pratica. Você não é justo pela obediência que você tem. Você é justo pelo sangue que foi derramado por você. Você crê nisso? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele. Por ele o quê? Pelo sangue. Salvos, de quê que você foi salvo? De quê? Deus pode ficar irado com você, meu irmão? Não pode. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que você até acreditava nisso. Mas o dia que você foi justificado pelo sangue, você foi salvo da ira. Se Deus não se ira, como que Deus está com você? Deus está em paz com você. Projeta para mim Romanos capítulo 5, versículo 1. Se Deus não se ira, como que Deus está? Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quê? Nós lemos lá no versículo 9, pelo sangue. A fé no sangue de Jesus derramado em seu favor lá na cruz do Calvário. Você foi justo quando você creu que o sangue foi derramado para te perdoar, para te lavar, para te purificar. Quando você crê nisso, a palavra do Senhor fala que nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Qual que é o resultado quando você tem fé no sangue de Jesus, que Ele te lavou, que Ele te purificou, que Ele te perdoou? Temos paz com Deus. Mas essa paz que você tem, é por meio da sua obediência? É por meio de você ser santo demais? Essa paz com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus. O que te leva a ter paz com Deus não são as suas obras. Elas são importantes sim, não vai viver uma vida na lama não, porque você vai ter consequências. Mas você tem paz com Deus, é porque lá na cruz, o sangue foi derramado em seu favor, e o sangue perdoou você. Pelo sangue você foi perdoado, pelo sangue você foi lavado, pelo sangue você foi justificado, e hoje você tem paz com Deus. E porque nós temos paz, nós somos salvos da ira. Deus não se ira mais com você, meu irmão. Deus não pode se irar com você. Presta atenção. Se Deus não se ira, Ele vai te amaldiçoar? Cristo se fez maldito em nosso lugar. O que trouxe alegria para aquele povo? Eles entenderam, eu fui perdoado. Nessa noite você precisa entender, você foi perdoado, você foi lavado, você foi encharcado, inundado, coberto pelo sangue de Jesus. E o resultado disso é que hoje você tem paz com Deus. É ou não é? Vamos lá voltar para a briga do marido e da mulher? Marido pediu perdão. O que a mulher vai fazer agora? O bife acebolado, que foi a causa da briga. Vai fazer a comidinha que o marido deseja. Por quê? Porque tem paz. Quando você entende que você tem paz com Deus, sabe como que vai ser a sua vida cristã? Abençoada. Sabe como que vai ser o seu casamento? Abençoado. Sabe como que vai ser o seu trabalho? Abençoado. Sabe como que vai ser os seus filhos? Abençoados. Por quê, pastor? Porque você está em paz com Deus. Isso trouxe alegria. Isso trouxe alegria quando eles entenderam que, Deus está em paz comigo. Irmãos, ficar em paz com a mulher é muito bom, mas quando você sabe que Deus está em paz com você, não tem preço. Não tem preço. Porque você sabe, jamais você vai poder ser condenado. Jamais Deus vai poder pesar a mão sobre você, porque o sangue já foi derramado. Quantos creem nisso? Diga amém.
Outra coisa, que geraram alegria neles, eles entenderam o que muitas vezes nós não entendemos. Se eu fui perdoado, o meu futuro está 100% seguro. Vamos dar um exemplo prático? O Marco Aurélio é um homem muito rico, tem muito dinheiro, mas aí o Diandro, ele não tem tanta condição financeira, e ainda ele é um pouco irresponsável com as suas finanças, e aí ele começa a fazer dívidas. Ele pega dinheiro com agiota, ele faz contas no cartão de crédito, e não paga, faz contas da prestação, fica cheio de dívida. Como que o Diandro vai ficar? Você acha que ele vai ficar em paz, sim ou não? Não. A hora que o agiota bater na porta dele, você acha que ele vai ficar em paz, sim ou não? Não. Como que o Diandro vai viver? Angustiado, é assim ou não? E aí está lá o Diandro devendo 100 mil reais, e ganhando 2 salários mínimos. A vida dele vai ser turbulenta, vai ou não vai? Mas aí o Marco Aurélio gosta muito do Diandro, e o Marco Aurélio é um homem muito próspero, muito rico. E aí ele vê essa situação do Diandro, ele vê o Diandro triste, chega para o Diandro e fala: Diandro, o que está acontecendo? Ele, o Diandro fala: não, é que eu estou devendo demais, rapaz, eu nem sei como que eu vou pagar essa dívida. E o Marco Aurélio fala: quanto você está devendo? Ele fala: eu estou devendo 100 mil reais. O Marco Aurélio fala: isso tudo? 100 mil reais. E o Marco Aurélio vai para casa e fica, fala: não, eu tenho condição de ajudar o Diandro, eu vou ajudar ele. Liga para o Diandro e fala: Diandro, me passa seu Pix. Você não quer ter tanto dinheiro, senão você passar um Pix de 100 mil reais? Nem sei se libera. Deve liberar. E aí o Diandro passa o Pix para o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio faz o Pix para o Diandro. E aí chega a mensagenzinha lá no celular, né? Você acaba de receber um Pix, essa mensagem é boa, não é? Você acaba de receber um Pix. A hora que o Diandro clica, qual que era a dívida, irmãos? O Marco Aurélio depositou $500 mil. E aí o Marco Aurélio liga e fala: você viu aí que chegou a mensagem, Diandro? Vi, mas você depositou o valor errado, você depositou $500 mil, era só 100 mil. Ele falou: não, os 400 é para você viver do resto. Você acha que o Diandro vai ficar preocupado com o dia de amanhã? Calma aí, tem 400 mil na minha conta, posso fazer outra dívida de 100 mil. Você acha que ele vai ficar preocupado? Sim ou não? Por quê? Porque o Marco Aurélio, presta atenção nisso, garantiu o futuro do Diandro. O que você acha que Cristo fez com você lá na cruz do Calvário? Você acha que Ele só pagou a sua dívida? Ah, você tinha uma dívida impagável, é verdade. Cristo foi lá e pagou, mas Ele não só pagou a sua dívida, Ele deixou um saldo lá. Por quê? Porque Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que todos os dias você ia pagar. E todos os dias que você errar, lembra de algo: tem um saldo na conta, que já pagou o preço por esse pecado seu também. Isso traz o quê? Segurança. E nós precisamos entender isso, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Você precisa aprender a prestar atenção nos detalhes, nas palavras que a Bíblia usa. Aqui o apóstolo João, já velho de idade, ele está escrevendo a carta, e aí ele, no versículo anterior lá do capítulo 1, versículo 9, versículo 8 e 9, ele fala: ó, se você confessar o seu pecado, você vai ser perdoado. Aquele que não fala ter pecado é mentiroso. Aí aqui no versículo 1, ele diz algo. Olha como é que ele começa aqui: filhinhos meus, porque ele traz você para perto. Ele sabe, você é filho. E aqui eles tinham sido gerados. Ele fala: meu filhinho, eu estou escrevendo isso tudo, é para você não viver uma vida no pecado.
É para você não viver na lama. Você não precisa mais viver na lama. Você recebeu a natureza de Deus. Você tem a natureza divina. Você não precisa mais viver na mentira, porque hoje a verdade habita dentro de você. Você não precisa mais ser avarento, porque você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você não precisa mais viver uma vida sendo escravo, porque você foi livre. Filhinho, então eu estou escrevendo para isso. Não peque. Não caia no pecado, não viva no pecado, mas, se por acaso você tropeçar, se por acaso você errar, se por acaso você cair, lembra que você tem um advogado, junto ao Pai, mas não é qualquer advogado não, é Jesus Cristo, aquele que é justo. Por que João escreve isso? Porque ele sabia que nós iríamos errar. O que João está falando aqui? Você pode ter garantia que o seu pecado já foi perdoado. E o dia que o diabo quiser te condenar, o dia que as pessoas quiserem apontar o dedo para você, lembra, Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, à destra de Deus. Qual que você acha que é a intercessão de Jesus? Você pecou, o diabo vai tentar te condenar, Jesus entra na frente e fala, não, esse pecado já foi perdoado também lá na cruz do Calvário. E aí você erra de novo, o diabo vem para te condenar, te acusar, Jesus fala, não, você não tem autoridade, porque o sangue também lavou esse. Sabe o que isso traz para você? Segurança, que não é um erro seu que vai fazer Jesus chutar o seu traseiro e te mandar para o inferno, porque todos os nossos pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Mas também, essa segurança é eterna, mas Ele te dá uma segurança terrena, porque nós também podemos ter medo, pastor, eu estou passando por crise, pastor, eu não sei se eu vou sustentar minha casa, eu estou desempregado, como que vai ser, pastor, eu tenho uma família. É justo. Projeta para mim Filipenses 4:19. Olha o que a palavra do Senhor diz. Filipenses 4:19. Quantos têm necessidades aqui? Eu tenho muitas. As minhas necessidades são diárias. Uma necessidade é que nós precisamos de um prédio nessa cidade, Deus vai nos dar. Você crê nisso? Ore por isso, quando você for almoçar, fala, Deus, dá-nos um prédio nessa cidade. E Deus vai dar. Nós não vamos pagar, Deus vai dar, amém? Então presta atenção, olha que nós temos muitas necessidades. São inúmeras, umas pequenas, outras grandes. Alguns têm poucas, outras têm muitas. E muitas vezes nós ficamos em dúvida. E tem uma história que é real, que Alexandre o Grande, ele entrou numa região, numa terra, e na porta daquela cidade, estava ele e o seu servo. Tinha um pobre, que vivia de esmola, mendigo lá, que vivia de esmola. E aquele pobre, a hora que viu ele, falou, me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Alexandre o Grande então fala para o seu servo, dá uma moeda de ouro para ele. E o servo fica escandalizado, fala, não, mas calma aí meu senhor, ele não precisa disso tudo não, ele só quer uma esmola, o senhor vai dar uma moeda de ouro. Alexandre Grande fala para ele assim, eu não dou de acordo com a necessidade dele, eu dou de acordo com a minha riqueza. Você tem necessidade, mas olha o que a palavra do Senhor diz a respeito delas. Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso te dá segurança, que o Senhor Ele vai suprir todas as suas necessidades. Agora presta atenção, como que Deus vai suprir as suas necessidades? É segundo a sua capacidade?
Não, é segundo a riqueza e glória dele. Você está precisando de um emprego? Deus não vai te dar um emprego. Através desse emprego você vai ser próspero e vai abençoar toda a sua família. Você está precisando de um casamento abençoado? Não, Deus não vai te dar um casamentinho. Deus vai te dar um casamento que as pessoas vão olhar para você e vão querer ter um casamento como o seu. Você está precisando de uma cura? Deus não vai te dar uma cura. Deus vai te dar uma vida abundante, onde saúde vai transbordar em você. Por quê? Porque as nossas necessidades vão ser supridas não nas nossas medidas, mas nas medidas do Senhor, segundo a riqueza dele, segundo a glória dele. Quantos creem nisso? Diga amém. Às vezes você está orando por uma casinha. Ah, Deus, eu quero uma casinha, eu quero uma meia água. Não, esse é o que você quer. Mas Deus quer te dar uma casa aonde os seus netos vão ter prazer em ter em final de semana, porque a casa do vovô é a melhor. Você está orando por um carrinho, presta atenção. Nós não vamos ter estacionamento aqui para caber os carros que você vai ter. Ah, pastor, eu quero comprar um Fusca. Mas não vai ser qualquer Fusca não. Eu falo para os irmãos, eles brigam comigo. Presta atenção. O Senhor, Ele vai te dar na medida dEle. Eu sei que às vezes quando você fala isso, você fica constrangido. Porque, pastor, eu não busco riqueza, é verdade. Mas quem mandou seu pai ser rico? Quem mandou você ter um pai que é dono do ouro e da prata? E que aonde você vai morar, o que o homem busca lá vai ser cascalho, porque lá até as ruas vão ser de ouro. Você acha que Deus tem pouco para você? Você acha que Deus colocou você na terra para você viver uma vida miserável? Não, não, não. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode estar passando necessidade hoje, mas o Senhor vai suprir cada uma delas, não na sua medida, na medida dEle. Talvez você está precisando de R$1.000 para pagar o aluguel, mas Deus vai te dar uma casa própria. Talvez você está orando para pagar a prestação do seu carro. Não, não, não. Deus vai quitar esse carro para você. Vai ser Ele. Por quê? Porque o Senhor vai te suprir em tudo. Em tudo. Não vai faltar nada para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu preciso de milagres. Você também precisa. Mas o nosso Deus vai suprir você em tudo. Irmãos, isso traz alegria. Você acha que Deus te chamou para viver qual tipo de vida? Uma vida onde tudo é difícil? Tudo é você que tem que pagar o preço? Ah, eu quero prosperar. Não, você tem que pagar o preço. Ah, eu preciso de uma bênção. Não, você vai pagar o preço. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é que lá na cruz, Cristo pagou o preço total para você ser abençoado. Isso produziu grande alegria ao coração dos samaritanos. Isso precisa produzir alegria para você. E aí quando você entende isso, como que você vai acordar na segunda-feira? Para muitos, hoje não, você está no culto, né? Mas lembra quando passava aquela musiquinha do Fantástico? Você pensava, ai meu Deus do céu, o domingo está acabando. Já vai começar a segunda-feira braba. Isso aí não é para você não. Porque para você que conhece o Evangelho, não vai começar uma segunda braba. Você vai desfrutar da melhor semana da sua vida. Você vai desfrutar de bênção na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E na segunda que vem é bênçãos maiores ainda. Por quê? Porque o Senhor é um Deus que nos surpreende. Porque todo o preço foi pago na cruz. Esse é o Evangelho genuíno. Eu sei. Ah, pastor, mas a graça então eu só tenho coisas boas. É verdade, por isso que ele foi chamado para pregar as boas novas. As boas novas não é que Deus vai te matar não, meu irmão. As boas novas é que Deus vai te curar, é que Deus vai te salvar. As boas novas não é que Deus vai mandar raio, maldição sobre a sua cabeça não. É que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Eu não sei quanto a você, eu quero viver isso todos os dias da minha vida. E cada vez que eu escuto isso, eu sou renovado para crer que o Senhor tem muito mais para nós. Você crê nisso? Fica de pé onde você está.
Eu quero que você ore agora. Nós oramos por milagres no culto, mas eu quero que você ore agora, tendo revelação do que eu falei hoje. Eu não sei qual é a sua revelação, mas você vai orar agora por você, tendo entendimento que você foi completamente perdoado, aceito, lavado pelo sangue de Jesus. Que a bondade do Senhor, projeta para mim, Salmo 23, versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz para você. Pastor, qual que é o meu futuro? O que me espera? O que eu posso esperar todos os dias da minha vida? Olha o que você pode esperar. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Você crê nisso? Fala assim: eu creio que sobre os meus dias, sobre a minha vida, a bondade do Senhor vai me cercar todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na presença de Deus. O que você pode esperar amanhã? Bondade. O que você pode esperar na terça? Bondade. O que você pode esperar hoje à noite? Bondade. O que você pode esperar sobre o seu casamento? Bondade. O que você pode esperar sobre a sua saúde? Bondade de Deus. Porque Cristo já removeu toda a maldição sobre a sua vida. Lá na cruz nós fomos aceitos, perdoados, justificados. Somos hoje filhos amados do Senhor. Quantos creem nisso? Queria que você se juntasse com esse irmão que está do seu lado agora. Você vai orar por ele, para que ele possa ter os olhos abertos para enxergar essa verdade, para que eles possam ter os olhos abertos para enxergar que em Cristo Jesus o futuro dele está garantido, que em Cristo Jesus a bondade do Senhor vai cercar ele todos os dias da sua vida. Oh Jesus, declara em nome de Jesus: me seguirá, Senhor. A bondade do Senhor é sobre você, meu irmão. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ergue as suas mãos para o céu e declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Creia nessa verdade, meu irmão. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, olha aqui para mim. Esse jejum nós estamos participando da ceia todos os dias. Você que é batizado, e talvez você é batizado e tem tempo que você não participa da ceia, quero te dizer, você está errado. Porque a ceia não é para aqueles que são perfeitos. A ceia é para os filhos. E se você foi aceito, não tem por que você ficar fora da mesa da comunhão. Talvez você aprendeu o contrário, mas aqui eu creio o seguinte: a mesa é para aquele que recebeu o convite. Eu recebi esse convite pela graça, não foi pelas minhas obras. Eu fui completamente perdoado. Se você entendeu que você foi completamente perdoado, não tem por que você ficar sem participar da mesa do Senhor. Por isso, você que é batizado, eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor conosco. Os irmãos vão ministrar essa canção enquanto os servos, eles distribuem os elementos da ceia. Segure com você para que nós possamos participar junto. Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até me deitar,
és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Declare isso, és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todos receberam os elementos. Se você não recebeu, fica com a sua mão levantada ainda. Lá atrás tem alguém que não recebeu. Lá atrás os servos. Fica com a sua mão levantada até o servo chegar até você. Aqui à minha direita, aqui ó. É pão ou vinho? Pão aqui. Ali é pão ou vinho? Os dois. Pão ali atrás. Ali, Tatiane. Lá, ó. Lá no fundo, já foi lá? Todo mundo recebeu aí? Tá faltando o pão lá, Patrícia. Lá atrás, perto da porta dos kids. Aleluia. Todos receberam? Aleluia. Sabe, irmãos, meu papel aqui é levar você a crer nas verdades da palavra. São verdades para te levar a ter uma vida vitoriosa, te levar a viver aquilo que Cristo conquistou na cruz. Eu sei, para muitos, eu não tenho problema com isso. Nós estamos indo na contramão. Não tem muitos falando o que nós falamos, não tem muitos pregando o que nós estamos pregando. Eu não me importo. O que eu me importo é que você desfrute daquilo que Cristo conquistou na cruz por você, porque esse é o Evangelho. A glória de Cristo não é nossa, a obra é dele, não é nossa. O que nos qualifica é ele, não somos nós. Por isso nessa noite, erga o seu pão, você possa crer nessa verdade. Diga assim: este pão representa o corpo de Cristo, que foi partido no meu lugar. Naquela cruz, ele se fez maldito para que eu me tornasse abençoado. Naquela cruz, ele se fez filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Ele sofreu todas as minhas dores, maldições, aflições em meu lugar. E hoje eu posso desfrutar de tudo aquilo que Cristo é e o que Cristo tem. Eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Erga o seu cálice. Diga assim: este cálice representa o sangue da nova e eterna aliança, que foi firmado naquela cruz. Eu declaro que pelo sangue de Jesus, eu sou completamente, totalmente perdoado. Eu declaro que sobre a minha vida não há mais condenação ou culpa, porque eu fui completamente lavado
coberto pelo sangue de Jesus, e este sangue me purifica de todo pecado. Hoje eu posso desfrutar de vida abundante. Eu posso ter as minhas necessidades supridas, porque eu fui aceito, não pelas minhas obras, não pela minha obediência, mas pelo sangue de Jesus, que foi derramado em meu favor. E por Ele, e através dele, hoje eu posso entrar com ousadia na presença de Deus e desfrutar de graça abundante sobre a minha vida. Eu declaro que pelo sangue eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui aceito, eu sou filho amado, e eu posso desfrutar todos os dias de bondade, favor e graça sobre mim, em nome de Jesus. Quero declarar que ao você participar da mesa do Senhor, você recebe cura, você recebe vida, você recebe suprimento da parte de Deus. Se você tem liberdade, compartilha com o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Vamos participar da mesa do Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Aleluia. Quero declarar sobre a sua semana, uma semana abençoada, onde você vai ser surpreendido pela bondade do Senhor. Aonde você colocar as mãos vai prosperar. Aonde você chegar, a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Deus abençoe você. Amanhã às 18h30 eu espero você na nossa oração. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desse irmão que está perto de você. Em nome de Jesus, estamos encerrados. Amém.